Vamos então à segunda parte do 16º capítulo. Nós vimos na primeira parte a história do Adelino, hoje um trabalhador abnegado, mas o Silas contando a história da última encarnação dele, aonde ele assassinou o pai, colocando fogo, né, queimando, o pai morreu queimado, com dores, gritando, com dores atrozes, e ele levou isso com ele. O pai passou a ser obsessor dele logo após o desencarne, e ele passou a sofrer as alucinações e se sentir em fogo, e passou a ficar desequilibrado e acabou sendo internado e já em vida, sendo afastado da família como louco, e depois do desencarne ele ficou 11 anos nas mãos do pai, como vingança daqueles que estavam junto com o pai, que era um espírito muito duro, muito ruim, que judiava demais dos escravos. Nós vimos isso tudo na primeira parte. Então nós vamos continuar aqui na segunda parte, onde o Silas explica que ele se modificou, passou a ser um trabalhador da mansão de luz, e ali cultivando a prece, cultivando a oração, ele se preparou para esta encarnação que ele está como Adelino, ali como um trabalhador tão abnegado. Então vamos ver aqui nas palavras do Silas, continuando aqui falando sobre o Adelino. Cultuando a prece com a renovação do mundo íntimo, renasceu de espírito inclinado à fé religiosa, ardente e operante, encontrando no espiritismo com Jesus, ao influxo dos amigos desencarnados que o assistem, precioso campo de fortalecimento moral e trabalho digno, no qual tem sabido estender com louvável aproveitamento das horas o seu raio de ação no estudo edificante na caridade pura, atraindo em seu favor as mais amplas simpatias por parte de irmãos encarnados e desencarnados, que lhe devem generosidade e carinho. Atirado a imensas dificuldades materiais desde cedo, cresceu órfão de pai, de vez que não valorizou no passado a ternura paterna, lutando com extrema pobreza e com enfermidade constante. Custodiado, porém, por benfeitores da nossa mansão, foi conduzido a um templo espírita ainda muito jovem, onde, submetido a tratamento da epidermis fogueada, entrou no conhecimento de nossa renovadora doutrina. A leitura dos princípios espíritas ao som do Evangelho do Senhor constituiu para ele recordações naturais dos ensinamentos assimilados em nossa casa antes da reencarnação. Da hora que ele começou a estudar na casa espírita, ele se sentiu em casa, porque ele começou a se lembrar do que ele estudou no plano espiritual antes desta reencarnação. Desde aí, aceitou nobremente a responsabilidade de viver e buscou, acima de tudo, aplicar a si próprio as diretrizes regeneradoras da fé que abraça. Disciplinou-se, rendeu sincero preito às suas obrigações e, não obstante os entraves orgânicos, muito moço, se dedicou às representações comerciais, de cujos labores retira os abençoados recursos que sabe repartir com necessitados numerosos, reservando para si tão somente o indispensável. Não é um rico da terra, na ascensão do conceito, mas um trabalhador da fraternidade que sabe dar o próprio coração naquilo que distribui. Trilhando o caminho da simplicidade e da renúncia edificante, modificou as impressões de muitos dos companheiros de outro tempo, que nas baixas camadas da sombra se lhe haviam transformado em perseguidores e desafetos. Obsessores esses que, em lhe observando os exemplos novos, se sentiam moralmente desarmados para os conflitos que se propunham manter. É assim que não deixa de ressarcir as suas culpas, sofrendo-lhes o gravame em si mesmo. Entretanto, pelos valores que entesoura, devotado ao bem alheio, resgata o pretérito com o alívio possível, ganhando tempo e adquirindo novas bênçãos. Ajudando aos outros, debasta dia a dia o montante dos seus débitos,
de vez que a misericórdia do Pai Celestial permite que os nossos credores atenuem o rigor da cobrança sempre que nos vejam oferecendo ao próximo necessitado aquilo que lhe devemos. É uma colocação muito bonita que ele faz aqui, que o Pai permite que os nossos credores atenuem o rigor da cobrança, né? Atenuem aquilo que eles exigem de nós quando nos vêm dando aos outros, quando nos vêm praticando a caridade, dando aquilo que eles esperavam de nós e nós não fizemos, que eles estão cobrando agora. Na hora que nós fazemos isso aos outros, nós estamos, digamos assim, redimindo os nossos erros e assim diminuindo um pouco as cobranças que recebemos. Silas confiou-se à pausa breve, mas Hilário, tanto quanto eu, fascinado por sua exposição clara e sensata, rogou, sedento de ensino. Continue, assistente. Esta lição viva ilumina-nos de esperança. Como se explica estar Adelino ganhando tempo? Nosso amigo sorriu e acrescentou: Correia, que não merecia a aventura do lar tranquilo por haver arruinado o lar paterno, casou-se e padeceu o abandono da companheira que lhe não entendeu o coração. Avançando para a terna Marisa que dormia, acentuou: Assim, pela vida útil a que se consagra e pela caridade incessante que passou a exercer, atraiu para junto de si como filha de sua carne a antiga madrasta, que desviou dos braços paternais, hoje reencarnada junto dele, para reeducar-se ao calor dos seus exemplos nobres, guardando a dor de saber-se filha de pobre mulher que renegou o tálamo conjugal, tanto quanto ela mesma o menosprezou no passado recente. Mas não é apenas essa a vantagem de Adelino. Silas pousou levemente a destra nos pequenos que ressonavam e prosseguiu. Dedicando-se de alma e corpo à sua renovação com o Cristo, nosso amigo recolheu como filhos adotivos os dois cúmplices do parricídio tremendo, os antigos capatazes Antônio e Lucídio, que, abusando de humildes donzelas escravizadas, de quem furtavam os filhinhos para exterminar ou vender, não encontraram senão o alcoice por berço, vindo para o círculo afetivo do companheiro de outro tempo, no sangue africano, que tanto enxovalhava, de modo a lhe receberem um amparo moral, a reforma que precisa. Enquanto nos edificávamos com o precioso ensinamento, Silas observou: como é fácil de reconhecer nosso irmão, através da responsabilidade espírita cristã, corretamente sentida e vivida. Sentida e vivida. Não basta o conhecimento. Tem que se vivenciar aquilo que se acredita, aquilo que se estuda. Colocar em prática os ensinamentos. Aí sim as coisas fazem diferença. Conquistou a felicidade de reencontrar os laços do pretérito criminoso para o necessário reajuste. Ao passo que, se houvesse desertado da luta pela irreflexão da companheira, ou se tivesse cerrado a porta do coração a dois meninos infelizes, teria adiado para futuros séculos o nobre trabalho que está fazendo agora. Então, o Silas explica o porquê ele está ganhando tempo. Na hora em que ele se manteve firme nos seus propósitos, nas suas ideias, naquilo que ele estava determinado a fazer, coisa que a companheira dele não queria e ela se afastou dele, ele continuou criando a filha, ele adotou duas crianças negras, que são esses dois capatazes que voltaram para que ele possa auxiliá-los. Então ele não saiu do caminho, ele está a cada dia se redimindo mais dos seus erros, então ele está ganhando tempo. Porque se ele tivesse postergado essa adoção, se ele tivesse acatado as ideias da companheira e se desvirtuado do caminho que ele se propôs junto ao trabalho espírita, junto ao trabalho ao próximo, ele teria adiado para séculos vindouros esse ressarcimento
com seus comparsas, né? Então aqui nós estamos vendo que ele está ganhando tempo com essa reforma íntima, com essa modificação que ele fez e continua fazendo nele mesmo. Dispunhamos-nos a formular novas indagações, mas Correia despedira-se da mãezinha e viera ocupar um leito modesto, não longe das crianças. Demonstrando hábitos respeitáveis, sentou-se em prece. Foi quando Silas, recomendando-nos cooperação, abeirou-se dele e aplicou-lhes passes magnéticos, esclarecendo-nos logo após. Ainda pela utilidade que sabe imprimir aos seus dias, Adelino mereceu a limitação da enfermidade congenial de que é portador. Tendo sofrido por longo tempo o trauma perispirítico do remorso por haver incendiado o corpo do próprio pai, nutriu em si mesmo, vamos ver as palavras do Silas aqui, nutriu em si mesmo estranhas labaredas mentais que, como já lhes disse, o castigaram intensamente além túmulo. Ele nutriu. O remorso fez com que ele, como algoz de si mesmo, nutrisse, criasse, materializasse labaredas que o consumiam, labaredas que o queimavam, mas não o consumiam, né? Ele ficava o tempo todo se queimando com essas labaredas que ele mesmo materializou através do remorso, através da culpa que sentia em ter queimado o pai do jeito que ele fez. Renasceu por isso, com a epiderme atormentada por vibrações calcinantes que desde cedo se lhe expressaram na nova forma física por eczema de mau caráter. Semelhante moléstia, em face da dívida em que se empenhou, deveria cobrir-lhe todo o corpo durante muitos e angustiosos lustros de sofrimento. Cada lustro são 5 anos, então por muitos e muitos períodos de 5 anos de sofrimento, ele ficaria com esse eczema, com essa doença terrível no corpo todo. Mas pelo merecimento, pela mudança interior dele desde cedo como menino, já como um menino se modificando, ele diminuiu o espaço que essa doença ocupa no corpo dele por merecimento. Isso é muito importante que a gente entenda. Por isso que é expiação, né? Aliviada. Ele está aliviando o seu padecimento, o seu sofrimento com a sua mudança interior. Mas, pelos méritos que ele vai adquirindo, a enfermidade não tomou proporções que o impeçam de aprender e trabalhar, porquanto granjeou a ventura de continuar a servir pelo seu impulso espontâneo na plantação constante do bem. A essa altura, talvez porque o dono da casa se dispusesse ao refúgio dos travesseiros, o assistente convidou-nos a retirar. De volta à mansão, prosseguiu nosso amável mentor, tecendo brilhantes comentários em torno do amor que cobre a multidão de pecados. Vamos lembrar essas palavras de Paulo, né? O 13º apóstolo, o amor cobre multidão de pecados. Então, nos redime, nos modifica, nos limpa, abrevia o nosso tempo de sofrimento. Então, ele se reporta aqui às palavras de Paulo. Então, ele coloca aqui, né, em torno do amor que cobre a multidão dos pecados, como ensinou o apóstolo, quando Hilário, interpretando-me as indagações, considerou de improviso: assistente, com uma elucidação assim tão clara, é justo aspiremos a saber determinadas minudências que a ela digam respeito. Podemos acaso inteirar-nos quanto à situação de Martim Gaspar, o genitor que padeceu o martírio do fogo em sua carne? Porque Silas se detivesse em silêncio, meu colega continuou: terá ciência do trabalho renovador de Adelino? Devotar-lhe-á ainda menosprezo e ódio? Martim Gaspar, respondeu por fim o interlocutor, infatigável que era na violência, foi igualmente tocado pelos exemplos de nosso amigo, observando-lhe a transformação.
Abandonou as companhias indesejáveis a que se adaptara e rogou asilo em nosso instituto. Vai para alguns anos, onde aceitou severas disciplinas. Então vemos aqui que pelo exemplo, né, do Martim, do filho, o Martim Gaspar, o pai, se modificou, quis também se modificar, pediu asilo na mansão e lá se submeteu a severas disciplinas para poder começar o seu aprendizado, começar a sua modificação. E onde se encontra agora? Insistiu Hilário ansioso. Porventura, será permitido vê-lo para anotar-lhe as alterações? Nesse instante, porém, varávamos a entrada do santuário de nossas obrigações e Silas, sem mais possibilidades de alongar-se, afagou os ombros de nosso companheiro, dizendo: acalme-se, Hilário. É possível estejamos de regresso ao assunto em breves horas. Despedimo-nos conservando as anotações à maneira de estudo interrompido, aguardando sequência. No dia seguinte, porém, grata surpresa visitou-nos o coração. Quando o relógio anunciou alta noite na extensa faixa planetária em que se mantinha o nosso domicílio, o assistente veio buscar-nos prestimoso. Demandaríamos a esfera carnal, mas naquela hora, em companhia de Druso, o orientador da instituição. Regozijamo-nos embora curiosos. Era a primeira vez que viajaríamos junto ao grande mentor que nos conquistara a mais ampla reverência. E se é verdade que o privilégio nos alegrava, ao mesmo tempo indagávamos do motivo pelo qual se ausentaria ele da casa que não lhe dispensava a presença. Entretanto, não houve oportunidade para longas divagações. Em companhia de Druso, que se fazia seguir por Silas, por duas das irmãs altamente responsáveis em serviço da mansão, e por nós outros, utilizamo-nos do meio mais rápido para a excursão, cujo objetivo desconhecíamos, porquanto a maior autoridade nos trabalhos normais do Instituto, de certo não disporia de tempo para uma viagem que não fosse a mais curta possível. Então nós vemos aqui nas entrelinhas que o André coloca que eles foram de outros meios, eles não foram volitando, eles foram de um outro meio mais rápido, que ele não diz qual é, mas que o Druso não podia perder tempo, então eles foram de uma forma mais rápida. Grande era o meu desejo de provocar o verbo do assistente para a conversação educativa em torno do problema que abordáramos na noite anterior. Todavia, a presença de Druso, como que nos inibia a disposição de ferir qualquer tema que não partisse dele mesmo, cuja dignidade não nos privava da expressão livre, mas nos infundia incoercível respeito. Foi assim que no trajeto ligeiro lhe ouvimos a conceituação oportuna e sábia em torno de múltiplas questões de justiça e trabalho, admirando-lhe cada vez mais a cultura e a benevolência. Espantado, no entanto, reconheci que a nossa equipe estacionou à porta do lar de Adelino que deixáramos na véspera. 2 auxiliares que conhecíamos de perto esperávamos-nos no limiar. Depois de recíprocas saudações, um deles avançou para Druso e anunciou reverente: diretor, o pequenino recém-nato estará conosco dentro de meia hora. O grande mentor agradeceu e convidou-nos a acompanhá-lo. Na paisagem doméstica que nos era familiar, o relógio marcava 2h20 da madrugada. Atônitos, seguimos o orientador que tomara a vanguarda, penetrando o aposento em que Adelino, ao que nos foi permitido supor, começava a dormir. Druso acariciou-lhe a fronte por momentos e vimos Correia erguer-se do corpo de carne, qual se fora movido por alavancas magnéticas poderosas, caindo nos braços do grande orientador à maneira de criança enternecida e feliz. Meu amigo, disse-lhe Druso, entre grave e terno, chegou a hora do reencontro.
Correia começou a chorar aterrorizado, sem conseguir desenfaixar-se-lhe dos braços acolhedores. Oremos juntos, acrescentou o bondoso amigo. Levantando os olhos para o alto, sob nossa profunda atenção, Druso suplicou. Abre aspas. Deus de bondade, Pai de infinito amor, que criastes o tempo como incansável guardião de nossas almas destinadas ao teu seio, fortalece-nos para a renovação necessária. Tu, que nos conheces os crimes e deserções, concede-nos a bênção das dores e das horas para redimi-los. Unge-nos com o entendimento de tuas leis, para que não repilamos as oportunidades do resgate. Que colocação linda que ele faz na oração, né? Unge-nos com o entendimento das tuas leis, para que não repilamos as oportunidades de resgate. Vamos lembrar do nosso livre-arbítrio, e se nós bobearmos, nós estaremos afastando de nós todas as oportunidades de resgate que nos aparecem durante a nossa vida. Empresta-te-nos os tesouros do trabalho e do sofrimento, como favores de tua misericórdia, para que nos consagremos à reabilitação dolorosa, mas justa. Nós, os prisioneiros da culpa, somos também operários de nossa libertação ao bafejo do teu carinho. Outra colocação linda. Nós, prisioneiros da culpa, todos nós somos prisioneiros da culpa, mas somos também operários da nossa libertação, quando nós resolvemos nos modificar, quando nós resolvemos fazer a nossa reforma íntima, quando nós entramos no orar e vigiar o dia todo, às 24 horas do dia. Então, nós, os prisioneiros da culpa, somos também operários de nossa libertação ao bafejo do teu carinho. Ó Pai, infunde-nos coragem, para que nossas fraquezas sejam esquecidas. Inflama em nosso espírito o entusiasmo santo do bem, para que o mal não nos apague os bons propósitos. E conduze-nos pelo carreiro da renunciação, para que a nossa memória não se aparte de ti. Que possamos orar como Jesus, o Divino Mestre, que nos enviaste aos corações, a fim de que nos rendamos de todo aos teus desígnios. Fecha aspas. É uma oração linda, né? Maravilhosa, e que nos ensina muito acerca daquilo que devemos pedir ao Pai, que devemos entender para os nossos caminhos. Depois de leve pausa, repetiu em pranto a prece dominical. Então, ele aqui ora o Pai Nosso, que não deixa de ser foi a prece ensinada por Jesus e não deixa de ser um mantra. É uma oração que sentida, pensando e sentindo cada palavra do Pai Nosso, é uma oração que deve ser feita sempre. Mas sentida, não como um papagaio, não como uma recitação, falando o Pai Nosso e pensando no que vai comprar, o que precisa ir, o que vai fazer. É sentindo e vivenciando cada palavra do Pai Nosso. Assim, quando ele termina o Pai Nosso, o André continua. Quando a sua voz emudeceu, profunda emotividade exercia sobre nós inexpressável domínio. Reconduzido ao veículo carnal, Adelino acordou em copiosas lágrimas. Reconhecia-se-lhe o júbilo íntimo, se bem não pudesse guardar a consciência integral da comunhão conosco. Ele não conseguiu lembrar, não conseguia guardar aquela comunhão, mas sentia, nele, os efeitos daquela oração, daquele abraço amigo, né? Deles orarem juntos ali aquele Pai Nosso. Reconhecia-se-lhe o júbilo íntimo, se bem não pudesse guardar a consciência integral da comunhão conosco. Findo alguns minutos de expectação que transcorreram céleres, escutamos lá fora o choro convulso de uma criança tenra. Enlaçado por Druso, o dono da casa ausentou-se do leito e, incontinente,
abriu a porta que comunicava o interior com a calçada externa, em cujas lajes, vigiado por amigos da mansão, pobre recém-nato vagia aflitivamente, chorava, né? Aflitivamente. Tomado de surpresa, Correia ajoelhou-se enquanto o grande orientador lhe dizia com segurança: Adelino, eis o pai ofendido que, enjeitado pelo coração materno que ainda não mereceu, vem ao encontro do filho regenerado. Correia não lhe ouviu a palavra na acústica da carne, mas registrou-a no templo mental como apelo do amor celeste que lhe trazia ao coração mais uma criança abandonada e infeliz. Então nós vemos ali que ele apenas acolheu mais uma criança abandonada e infeliz. Ele não ouviu as palavras do Druso, mas o Druso ali fortaleceu para que ele pegasse aquela criança que é o pai, né, reencarnado, para que eles possam se acertar, para que eles possam se redimir e principalmente para que ele, renovado, possa ajudar o pai a se renovar com os seus exemplos, né, de vida. Tomado de alegria, para ele inexplicável, abraçou o pecorrucho com espontâneo gesto de amor e, após aconchegá-lo de encontro ao peito, voltou para dentro gritando jubiloso: meu filho, meu filho. Silas, entre Hilário e eu, comunicou-nos emocionado. Martim Gaspar retorna à experiência física, asilando-se nos braços do filho que o desprezou. Não tivemos, contudo, qualquer ensejo à mais dilatada conversação. Druso, enxugando as lágrimas, advertiu-nos em voz alta que se estivesse qual se estivesse falando para si mesmo. Oxalá, quando estivermos de novo em pleno nevoeiro da carne, possamos também nós abrir o coração ao excelso amor de Jesus, para que não venhamos a falir nas provas necessárias. Então é uma colocação linda que ele faz. É que pensando nele, pensando no Hilário, pensando no André, né? Quando estivermos de novo em pleno nevoeiro da carne, possamos também nós abrir o coração ao excelso amor de Jesus, para que não venhamos a falir nas provas necessárias. E havia tanto recolhimento e tanta angústia naquele olhar, que nos habituara ao mais doce enternecimento e ao mais profundo respeito, que de volta à mansão nenhum de nós ousou quebrar-lhe o doloroso e expressivo silêncio. Então nós vemos aqui, nessa mensagem maravilhosa, nessa lição, onde nós vemos esse irmão Adelino diminuindo as suas provas, diminuindo as suas expiações através da sua renovação íntima, através da sua modificação, e com esta modificação auxiliando aqueles com os quais ele precisa se acertar, ele precisa ajudar porque ele desvirtuou em vidas passadas, num novo recomeço, um recomeço lindo, um recomeço que, quando ele terminar neste caminho que está indo, ele vai poder partir para uma nova missão, partir para um novo estudo, uma alma renovada. Ele está ganhando tempo nesta encarnação. Todos nós, ao nosso livre-arbítrio, podemos perder tempo, empurrar a vida com a barriga e perder uma encarnação, e recomeçarmos na próxima reencarnação a fazer aquilo que viemos fazer nessa. Ou como o Adelino, ganharmos tempo e numa encarnação nos redimirmos, salvarmos dos males que causamos aos outros e principalmente causamos a nós mesmos. Vamos continuar estudando no próximo capítulo.